Vamos então para a aula. Hoje, nós vamos trabalhar num aspecto mais teórico, voltado a uma análise mais distinta para o Novo Testamento, trabalhando com alguns aspectos que são primordiais. Quando se visualiza uma hermenêutica, também se pensa numa pré-exegese, porque a hermenêutica se torna uma preparação para o desenvolvimento de uma exegese. Uma exegese que é a explicitação do texto, extrair o que está oculto no texto, trazer à tona, tornar explícito, tornar visível, latente, o que muitas das vezes, ao primeiro, segundo, terceiro, quarto olhar, não é visível. Por isso que é preciso fazer uma análise estrita, que se chama até na psicologia uma anamnese do autor, uma anamnese da sua proposta, uma anamnese dos seus corpos escritos. E aí, quando nós trabalhamos com hermenêutica teórica, partindo para o aspecto canônico, partindo para o aspecto da explicitação textual, nós temos que estar observando algumas questões que são de suma importância. Primeiramente, na interpretação de uma hermenêutica avançada, já apontando para uma exegese, nós temos o cânone. O cânone tem suas peculiaridades, o cânone tem suas particularidades, e o cânone tem os corpos escritos distintos de cada autor. Portanto, o primeiro que eu tenho que fazer quando o trabalho com o cânone é observar o gênero. Qual é o gênero do cânone do Novo Testamento? Nós temos alguns gêneros ali presentes no cânone do Novo Testamento. Nós temos os evangelhos, que o gênero é biografia e narrativa. Nós temos também Atos, que é história. E nós temos epístolas, que é doutrina, teologia, reflexão, conflito e confronto. Então, são gêneros distintos que nós vamos ver, ter na doutrina, ter dentro também de todo o arcabouço das epístolas, que vão nos levar a não só ficar fixo em doutrina, mas vermos também que ali tem conflitos, confrontos, teologia, tem instruções, orientações, advertências. Então, com todo esse contexto, essa abrangência de gênero, ainda temos também o Apocalipse, que o gênero já é escatom, escatologia. E aí, a partir desse contexto que nós já temos o conhecimento dos gêneros, nós já sabemos como vir a atuar, como vir a processar a nossa análise, como vir a processar o nosso autoentendimento do assunto. O conhecimento prévio da narrativa. O conhecimento prévio da narrativa parte do princípio de que toda narrativa ela segue uma linha de pensamento com a proposta histórica, com uma proposta de trazer o fato, trazer o acontecimento, trazer o relato, trazer a biografia dentro de uma ordem que ela vai seguir um aspecto de tempo, de cronologia, de acontecimentos, de sequências, e sendo sequencial, ela torna-se, claro, dentro de uma elaboração cronológica de fatos e atos que vão acontecendo. Então, os evangelhos se tornam uma biografia dentro de tempos, dentro de sequências, dentro de atos e fatos que vão indicar, relatar todo o desenvolvimento de todo um contexto de vida, missão, morte e ressurreição de Cristo, porque Cristo é o centro, é a proposta de o que está apresentando cada um dos evangelistas.
Agora, quando vamos para Atos, nós temos uma narrativa histórica, e claro que uma narrativa histórica, ela vai ter as particularidades de traçar ali um perfil histórico, um perfil em que a história está em evidência e é desenvolvida sincronicamente. Agora, nós vemos aqui também, dentro dessa proposta, nesse slide aqui, o ponto agora que é justamente o que nós colocamos de identificação, a identificação do texto. O que o texto está identificando? E aí tem o significado da palavra. O que é a palavra? E aí nós trabalhamos já com o aspecto linguístico, tá? Ela está significando. Tem termos chaves, tem palavras chaves, tem elementos chaves que o autor está utilizando, que nós precisamos identificar para desenvolvermos, assim, a logicidade, a linguística, e entender e compreender até o aspecto semântico. Vou dar aqui alguns exemplos. Nos evangelhos, nós temos soter, que tem o sentido de soteria e de salvação, mas que também tem o sentido de soberania, quando era aplicado para o povo grego-romano, porque era indicado, utilizado para o imperador, esse título. Nós temos também o termo logos, utilizado por João, que ele tem 4, 5 aspectos distintos. Ele tem um aspecto filosófico, sabedoria, ele tem um aspecto primitivo, que seria a palavra e comunicação, ele tem um aspecto ação, ele tem um aspecto também história e existência, e ele tem um aspecto razão, logos. E aí nós vamos ver outros termos, como, por exemplo, posso colocar aqui pneuma, espírito, teós, Deus, Christos, Cristo, Mexiá, Messias. E aí nós temos todo um contexto de termos e palavras que são chaves, que têm seus sentidos, que estão sendo propostos pelo autor dentro da estrutura fraseal que ele está desenvolvendo, que é o aspecto da semântica, não é? E é o aspecto que precisa ser elaborado, desenvolvido, dividido dentro dessa estrutura gramatical, para que se possa fazer uma análise léxico-sintático do termo e da estrutura da frase. Para partir desse princípio de estudo léxico-sintático, aí eu vou ouvir o texto. E no ouvir o texto, eu começo, então, a entrar no texto e o texto entrar dentro de mim, numa busca aprofundada do que o autor está sentindo, indicando e propondo dentro da sua estrutura textual, dentro da sua proposta, que seja doutrinária, que seja teológica, que seja histórica, que seja escatológica, que seja ela descritiva, que seja ela analítica, que seja ela confrontadora, conflitos de ideias. E aí nós temos a sentença. O que é a sentença? É a fusão dos horizontes, aonde os horizontes da proposta do texto, aonde os horizontes que o texto possui, como horizonte cultural, horizonte espacial, do espaço, do ambiente, que envolve cultura, que envolve política, que envolve sociedade, que envolve questões econômicas, questões governamentais, que envolve a política, não é? E aí, com todo esse contexto de contextos históricos ou de contextos de pano de fundo, eu já vou trabalhar com uma fusão de horizontes, que seria os horizontes culturais, os horizontes políticos, os horizontes sociais, os horizontes ambientais, os horizontes religiosos, do sincretismo e do politeísmo, os horizontes governamentais, os horizontes
do tempo, do espaço, os horizontes do ontem, do hoje, do presente, do futuro, para que possa fazer um arcabouço de ideias, de pensamentos, de entendimento geral, micro e macro do texto, para que eu possa, então, elaborar com o texto, trabalhar com o texto de uma forma que o texto vai estar com maior legitimidade para mim, enquanto intérprete, enquanto hermeneuta. E aí, dentro dessa proposta ainda, eu tenho que visualizar que eu tenho como se fosse um background, ou seja, eu tenho um quadro a ser seguido, que tem uma linha horizontal e vertical, uma linha que aponta para cima, outra que aponta para baixo, uma que seria o que esse texto está trazendo de conceitos, de verdades, de aplicações existenciais para o ontem e para o hoje, contextos existenciais universais que tem um contexto no aspecto espiritual e no aspecto de espiritualidade, que vai ser um aspecto do fenômeno, do fenomênico e da sobrenaturalidade dentro do tempo e do espaço, da realidade e da própria existência do ser e da própria aplicação que nós podemos trazer para hoje, o que podemos trazer de verdades, o que podemos trazer de aplicações, o que podemos trazer de sentidos confrontadores, conflitadores e também instrutivos e até didático-pedagógicos para a eclésia, a igreja, ou para o povo, ou para a sociedade, ou para um personagem, ou para uma pessoa, ou para as pessoas, ou um grupo de pessoas. Então, é esta proposta que já abre um caminho para eu preparar um arcabouço de elementos, de conhecimentos, de entendimentos, de proposições para eu formar todo um contexto de caminhos, de vertentes para desenvolver a minha exegese. Após eu trabalhar com essa proposta, aí agora eu me volto para uma hermenêutica mais voltada, mais direcionada às epístolas. E essa hermenêutica mais direcionada às epístolas, ela tem alguns passos que temos que considerar, que temos que adaptar e que temos até que desenvolver. O primeiro é identificar gênero e estrutura, como eu já até falei, do gênero, e agora vou falar da estrutura. O que é a estrutura? A estrutura é como esse livro, ou essa epístola, ou esta carta, ou esta, vamos colocar aqui, cíclica, doutrinária, ela foi desenvolvida. Como que ela está dividida? Como que ela está elaborada? Qual é a sequência de assuntos, de pautas e de propostas que ela segue? Quais são as suas divisões? Quais são as suas estruturas de capítulos, estruturas de assuntos, estruturas de temas, de subtemas, de divisões, de subdivisões, toda essa estrutura que seria a construção sequencial, a construção estrutural do texto, da carta, da epístola, em que o apóstolo Paulo, ou com o apóstolo Pedro, ou com o apóstolo Tiago, ou até ou Judas, ou qualquer outro apóstolo ali, João, elaborou nas suas epístolas. Como que dividiu os assuntos, como que organizou os assuntos, como que distribuiu esses assuntos, fazem parte da estrutura do texto, da estrutura e das suas composições estruturais, da sua formatação estrutural. E aí, após isso, eu analisar o contexto, que é um contexto, primeiramente, histórico e depois cultural. O histórico, para mim, me encontrar com a história, para eu saber o porquê de algumas terminologias, de alguns
pensamentos, de algumas considerações, de algumas aplicações, de algumas até palavras, expressões que utiliza o autor, que estão vinculadas, associadas com o tempo histórico, com o fato histórico, com o ambiente histórico em que ele está inserido dentro da realidade do tempo em que ele está vivendo. Tem fatos em Gálatas, tem fatos em Efésios, tem fatos em Filipenses, tem fatos em Colossenses, tem fatos em 1º e 2º Tessalonicenses, tem fatos em 1º e 2º Coríntios, que são estritamente de realidade histórica, e só vamos entender o que está falando o autor e propondo o autor, no caso, Paulo, o agiógrafo, o autor sagrado, se tivermos entendimento do aspecto histórico que Paulo está trazendo e que Paulo está vivendo dentro da carta aos Coríntios, dentro da carta aos Filipenses, dentro da carta aos Efésios, dentro da carta aos Gálatas e de todas as suas 13 cartas. E aí nós temos também de estudar o contexto cultural. O que é a cultura? Que é o costume, que é o ambiente, que é o hábito, que é as práticas culturais, a forma de vestir, a forma de andar, a forma de se posicionar, de gesticular, de falar, indica o que ela, como ela é formada, como ela é constituída, como ela é organizada. A partir disto, eu sei, então, como trabalhar com o âmbito e com o aspecto cultural, processar o ambiente cultural, visualizar com maior intimidade a cultura para compreender o texto com as suas particularidades. Eu vou ali colocar a bateria para carregar e já volto. Então, continuando aqui a nossa aula, agora temos que estudar o contexto literário e linguístico, que é justamente, quem sabe, um dos mais significativos, porque vai trabalhar com o texto na sua literalidade, na sua estrutura literária. Como que é desenvolvido essa estrutura literária? Como que esse texto, em palavras, em termos usados, em estruturas gramaticais, semânticas, está constituído, está formado? E aí eu tenho uma análise léxico-sintático que envolve a análise linguística, estudar o contexto linguístico, que é estudar cada um dos termos chaves, dos termos e das palavras utilizadas pelo autor dentro de cada uma dos versículos, dentro da estrutura dos capítulos, quais são os termos em destaque e o que o termo significa dentro da sua origem, dentro do seu sentido original, como se ele é um termo hebraico, qual é o sentido do termo hebraico, como kairos, tempo de Deus, como, por exemplo, também aqui, sozo, que seria utilizado para a salvação no Antigo Testamento, que tem um aspecto de libertação, de libertador, diferente de soter no Novo Testamento, que é de resgate, de salvador, resgatador. Então, é esses jogos de entendimento linguístico que eu preciso entender, compreender, para poder processar um maior entendimento do autor e das realidades que ele está trazendo para o texto. E aí, depois determinar a intenção original do autor, estudar o que o autor realmente quer dizer e organizar o que ele está realmente propondo em cada um das suas palavras, das suas instruções, orientações, ensinos, advertências, declarações, para depois, então, eu também trabalhar com o aspecto missiológico, identificando alguns princípios transculturais, ou seja, a transposição que o autor faz de fatos que estão acontecendo dentro de uma realidade distinta de Corinto, serem também
pensados, utilizados, correspondidos para outras culturas, outros povos, e terem o mesmo sentido aplicativo que está sendo utilizado para Corinto, para povos não só da região de Corinto, que seria a Ásia, do continente asiático, mas também para o continente africano, para o continente latino, para o continente europeu, para o continente americano, para os continentes, enfim. E aí, a aplicação que agora eu posso fazer de todo esse arcabouço de assuntos para hoje. Quais são os ensinos? Quais são as verdades? Quais são critérios éticos, morais, espirituais, que vão de encontro a realidades distintas do dia de hoje, do hoje, para todas as áreas da existência humana, da vida humana, da vida da igreja e da sua missão, da igreja, da sua tarefa, da igreja, da sua existência, dos salvos, no aspecto da sua salvação, da sua reserva, da sua vida espiritual, da sua espiritualidade. E aí vem a questão pneumatocêntrica, ou seja, o centro do agir e do intervir do Espírito dentro da Escritura, trazendo a Escritura como uma revelação que ela vai de encontro às verdades e realidades da vida existencial de cada um, para levá-lo a Cristo e Cristo ser levado a ele. Numa ida transcendental, e numa transcendência e numa imanência, no ir e vir. Não é? Eu vou e ele vem. É nesse sentido que precisa também ser pensado e considerado para se desenvolver, assim, uma análise mais específico, estrito e com maior compreensão e entendimento do texto para o aplicá-lo com perfeição. Então, essas são as propostas, esses são os caminhos, essas são as direções, as vertentes, os passos a passos dentro da hermenêutica, os métodos, os princípios hermenêuticos a serem adotados pelo hermeneuta, pelo intérprete, na sua interpretação, no seu estudo, no seu análise e na sua entrega de estudo, análise e aplicação e verbalização das Escrituras. E assim nós concluímos essa disciplina de hermenêutica. Nós concluímos essa disciplina de interpretação das Escrituras Sagradas. E na próxima disciplina que nós iremos começar, nós vamos trabalhar agora com a construção do sermão, com a entrega do sermão. Como o pregador tem que se posicionar, como deve ser sua oratória, sua retórica, sua postura, todo o sentido aplicativo da homilética, da arte de pregar, de se posicionar, de se apresentar, de vir a transmitir a mensagem. É o que nós vamos aprender na próxima disciplina. Eu agradeço a oportunidade e vamos encerrar com uma oração. Bondoso e eterno Pai, queremos te agradecer pela vida da irmã Maria Ângela. Queremos te agradecer, Senhor, porque tu estás com ela, está guardando, livrando, sustentando e fortalecendo todo o tempo. Conforta também a família do irmão Marcílio, que está passando por momentos de perda, de dor e de separação. Senhor, seja com todos nós, no nome do teu Filho Jesus Cristo, dando saúde, fortaleza, e sendo com a minha família e com todos, enfim. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Até a próxima oportunidade.